Olá a todos, hoje gostaria de falar um pouco sobre palavras e como elas podem ser usadas para ajudar as pessoas a se sentirem melhor, ou como nós psicólogos utilizando as palavras como uma ferramenta que ajude as pessoas a superarem seus obstáculos e tristezas. No vídeo anterior, chamado Entendendo Como as Pessoas Pensam, eu disse que nós, quando tentamos entender algo, primeiro usamos nossas crenças, seja para acreditar ou desacreditar em algo, e depois é que racionalizamos para justificar aquilo que acreditamos ou não. O que significa crer em algo para depois racionalizar? Significa que quando tentamos compreender qualquer coisa na vida, nós o fazemos a partir de nossa própria perspectiva. Quando estou atendendo as pessoas, eu preciso ajudá-las e a ferramenta mais utilizada pelos psicólogos são as palavras. Então, como eu faço isso? Como eu ajudo as pessoas usando as palavras como ferramenta? Primeiro, eu já sei que todos nós temos as nossas crenças. Nossas crenças nos fazem acreditar ou desacreditar em algo e depois racionalizamos e justificamos o que acreditamos ou não. Segundo, eu sei que isso significa que nós só podemos compreender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Sabendo essas duas coisas, eu consigo ajudar as pessoas contando uma história e usando essa história como analogia para explicar o que a pessoa necessita compreender em um dado momento da sua vida. Agora, para que vocês entendam bem o que quero dizer, eu preciso explicar de forma bem simples o que é uma analogia. Quando nós vamos procurar um dicionário ou mesmo no Google para ver o que significa analogia, é meio complicado as explicações. Quase sempre são confusas ou técnicas demais. Então, eu vou tentar colocar de maneira bem simples. Analogia é quando você usa uma ideia para explicar outra ideia distinta. Eu sei que falando assim ficou simples demais, então eu vou dar um exemplo. De forma direta e simples, funciona assim. A está para B da mesma forma que C está para D. Agora, vamos dar nome a essas letras. O sol forte está para dia quente da mesma forma que céu sem nuvens está para calor. Notem que eu expliquei a mesma coisa, mas com uma relação diferente. O sol forte e logo o dia será quente, que significa que vai fazer calor. Quando não temos nuvens no céu, significa que vamos receber os raios do sol de forma mais direta e logo sentiremos o dia mais quente e mais calor. Outro exemplo de analogia, só para ficar mais claro. Vamos fazer uma relação de duas coisas aparentemente distintas, mas usá-las para compreender algo em comum. Exemplo, a cabeça e o corpo, e vamos comparar com o capitão e os soldados. A cabeça é o cérebro que comanda o nosso corpo. O capitão é o que lidera os soldados.
Notem que, apesar da cabeça e o capitão serem diferentes, numa analogia conseguimos dar a eles uma função em comum: comandar e dar ordens. O fato é que nós entendemos melhor as coisas através da nossa própria perspectiva. Nós acreditamos primeiro e depois racionalizamos. Nós nos colocamos na perspectiva do personagem principal da história, ou seja, quando colocamos ou nos colocamos no lugar do personagem, a perspectiva do personagem passa a ser a nossa perspectiva. Assim, fica mais fácil entender o ponto de vista do outro. Dessa forma, ao contar uma história, eu obrigo a pessoa a se colocar no lugar do personagem da história para, enfim, compreender uma perspectiva diferente da dela. Sem perceber, a pessoa faz isso acreditando agora que essa é a sua perspectiva. Lembre-se, primeiro acreditamos, depois racionalizamos, e a pessoa fará isso automaticamente. Usando, portanto, a história como analogia, eu consigo explicar coisas complexas de uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, eu consigo ajudar as pessoas a ter um olhar diferente e que faça elas se sentir bem e que guie os seus caminhos da melhor forma possível. Então, como podemos perceber, nós usamos uma história, uma parábola, um conto, qualquer coisa que conte uma história, e usamos da analogia para ajudar as pessoas a compreender nossa perspectiva, pois, quando estiverem escutando a nossa história, elas irão perceber a mensagem que estamos transmitindo, se colocando na perspectiva da história. Ou seja, se colocarão na perspectiva da história usando suas próprias perspectivas pessoais. Contar uma história, além de poder nos ajudar a compreender a realidade, também nos ajuda a extrair verdades sobre o entendimento da vida. E o mais importante, dessa forma, conseguimos aplicar, transformar esse entendimento em algo prático para as nossas vidas. À medida que crescemos e evoluímos, podemos rever uma história e descobrir novos significados que nos guiem melhor para os nossos caminhos. Isso acontece porque quando ouvimos uma história a primeira vez, nós estávamos em um momento difícil da nossa vida e só conseguimos compreender uma parte que a história significava. No entanto, com o passar dos anos, nós ficamos mais maduros e, ao ouvir a história uma segunda ou terceira vez, como estamos em outro momento da nossa vida, às vezes melhor do que o que estávamos anteriormente, então a gente consegue compreender outras facetas que a mesma história significava, ou seja, a mesma história, mas novos significados. E para encerrar, eu gostaria de contar uma história. Havia um homem que estava passando por um período muito difícil em sua vida. Ele não estava conseguindo compreender o seu próprio sofrimento, apenas sofria bastante. Foi uma época em que ele questionava tudo e todas as coisas, pois nada fazia sentido na sua vida. Ele estava completamente desesperado e nada que fizesse era capaz de lhe ajudar ou mudar a sua vida. Num dia, ele decidiu visitar o seu irmão para conversar e tentar relaxar um pouco. Quem sabe ele se sentisse melhor. Seu irmão era alpinista e gostava de estar em lugares ao ar livre com os seus amigos, escalando montanhas e apreciando as vistas maravilhosas do alto dessas montanhas. Durante a conversa, o seu irmão percebeu que ele estava muito triste, parecia abatido, e disse: "Meu irmão, você parece muito triste. Não sou bom com essas coisas, mas eu gostaria de compartilhar uma experiência que tive semana passada. Quando eu e meus amigos estávamos escalando uma montanha, a mais alta da nossa região, quando chegamos no topo, ficamos todos emocionados. A vista era muito bonita
e eu senti que eu podia ficar ali para sempre. O tempo não parecia passar. E, passados uns minutos, eu me deitei e quando olhei para baixo, no alto da montanha, eu percebi que nada cresce. Nenhuma árvore consegue sobreviver. Mas quando olhamos para baixo, notamos algo muito bonito. Todo um crescimento está nos vales. Quando seu irmão terminou de contar sua experiência, ele compreendeu algo que não havia se tocado até aquele momento, e era algo muito simples, porém essencial. Ele compreendeu que o sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer. As palavras do seu irmão não eliminaram a sua dor, mas ajudaram ele a entender uma faceta da vida, e isso tornou a sua dor mais tolerável. A verdade é que palavras não alteram a nossa vida, mas nos ajudam a compreendê-la de outra maneira, pois só podemos compreender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Muitas pessoas costumam dizer que o que importa são os atos, atitudes no sentido de ação. Mas a verdade é que palavras são tão fortes que são capazes de ferir os nossos corações. E se usadas da maneira correta, palavras também podem curar as nossas feridas. Obrigado a todos que tenham assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que essas palavras tenham sido essenciais para vocês, tenham lhe ajudado de alguma maneira, e eu também espero que tenham gostado. E se gostaram, por favor, compartilhem o vídeo, mostrem para outras pessoas. Muito obrigado a todos.